Níveis de poder. Um dos, se não o maior problema dos shonens de batalha. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de anime, jovens. Tudo bom com vocês? Tenho certeza que se você é um enjoyer de anime de porrada em geral, você já deve ter visto essa discussão por aí, não é mesmo? Animes de shonen geralmente sempre possuem muitas discussões a respeito do seu nível e do seu escalamento de poder de forma geral, né? Que pra muitas pessoas que não acompanham esses animes tão de perto, não entendem muito bem porque as pessoas ficam sempre medindo a força dos personagens em histórias, que personagem é mais forte, quem venceria quem numa porradaria sem perder a amizade. Para a maioria dos mangakas shonens, eu acho que isso daqui é uma coisa que já muitas pessoas conhecem. Mas criar um sistema de poder que não se perca ou acabe ficando absurdo demais depois de alguns arcos é sim um dos maiores desafios e problemas dos mangás de Battle Shonen. Se a gente for pensar apenas de cabeça, eu já consigo pensar em dois animes antigos que foram bem populares na época e que eu já falei algumas vezes aqui no meu canal e que passaram por esse problema. São animes com propostas diferentes, mas os dois passaram por esse problema. Naruto Shippuden e Dragon Ball Z. Como eu falei pra vocês, são animes diferentes, então eles passaram por esse problema de jeitos diferentes também e de formas meio opostas. Onde o maior problema de Naruto Shippuden em específico foi o nível de energia dos personagens, enquanto que em Dragon Ball foi realmente o nível de poder mesmo. Caso você não tenha entendido, se segura nessa cadeira da aula de matemática de hoje, porque o professor Link vai explicar pra você. O sistema de poder de Naruto / Naruto Shippuden é extremamente bem definido, né? Principalmente se a gente for parar pra poder voltar pra aquela época do Naruto clássico, onde apesar de ser uma parada complexa, ainda assim é bem simples. Naruto é um universo onde a gente tem um sistema de energia definido como chakra, que é basicamente a barrinha de energia que a gente tem ali no universo de Naruto, sabe? É igual que magia ou qualquer outro universo, no entanto, o chakra é a barrinha que define os poderes dos personagens. Dentro do universo de Naruto a gente tinha um monte de poderes, jutsus, invocações, elementos, selos, técnicas visuais e oculares e por aí vai. Porém, tudo isso, pelo menos no início da história, era bastante segurado pela questão da energia, do chakra. Como eu falei pra vocês, o chakra era uma barrinha de energia que os personagens tinham, e a quantidade de jutsus, de técnicas que eles poderiam fazer, era sempre limitada pela quantidade de energia que eles tinham. Isso, é claro, seria o que levaria as lutas a terem clássicas estratégias muito picas e tals, porque os personagens não podiam só ficar atacando o poderzinho uns nos outros, porque uma hora ia acabar. Um exemplo muito clássico que eu nunca vou me esquecer a respeito disso, cara, é que na época do Exame Chunin, o Sasuke, ele tinha uma das técnicas mais poderosas dele, que era o Chidori, e eu acho que vocês devem se lembrar disso, que na época do Naruto clássico, o Sasuke só conseguia usar o Chidori 2 vezes por dia, porque gastava muito da energia dele e do corpo dele também. Quando a gente passou pro Shippuden, isso diminuiu, mas ainda existia de certa forma, sabe? Tipo, lá no arco da luta contra o Pain, por exemplo, que já é um pedaço muito avançado, o Naruto tinha o Rasen Shuriken, que ele poderia arremessar 3 vezes enquanto ele estivesse no modo Senin. Depois disso ele ia ter que perder o modo Senin, sentar em algum lugar, meditar pra poder juntar energia de novo. Mesmo que os personagens tenham evoluído muito, ficado muito mais fortes, ainda assim existia uma barra de limite, sabe? O chakra se manteve por muito tempo segurando o universo de Naruto como algo coerente. Por isso, inclusive, vale o detalhe, cara, que eu acho que diferente de algumas pessoas, eu não acredito que Naruto se perdeu porque os personagens ficaram muito fortes. Na verdade, quando o anime começou a evoluir, mano, os malucos só começaram a ter chakra infinito. Tá ligado aquela parada da barrinha de energia? Então, mano, os caras só começaram a ter infinitas barrinhas de energia. Toda aquela parada de, o personagem pode usar uma técnica só tantas vezes e você tem que ter uma estratégia, não sei o que. Se você avançar 3, 4 arcos pra você chegar no último arco do anime, você vê no arco da guerra o Naruto soltando 8 Rasengan Shuriken gigantes. Cada Rasengan tem um elemento diferente, que são praticamente umas mini bomba nuclear que ele tá atacando pra poder defender meteoros que estão caindo do céu. Aí tem personagem que muda a realidade. E, mano, vocês já pararam pra pensar que o arco final de Naruto, da guerra ninja e tal, ele durou 2 dias no anime? Isso aqui era o Naruto no seu máximo de poder quando a guerra começou. Isso aqui é ele 2 dias depois. Bagulho não escalou rápido, não, imagina, nada a ver. Ao mesmo tempo que Dragon Ball é meio oposto, mas acaba caindo na mesma coisa, não é? Dragon Ball, todo mundo conhece, acredito eu. Dragon Ball é um anime focado em combate. De forma geral, ele até começou com estratégias, mas quando a gente chegou na fase do Dragon Ball Z, tudo acabou virando um pouco mais sobre níveis de poder, de forma geral, né? Quando a gente chegou lá no comecinho do Dragon Ball Z, cara, eu me lembro bastante disso, que foi quando Akira Toriyama teve a ideia de quantificar o nível de poder da história em números em geral, né? Que são aqueles medidores que fizeram o famoso meme mais amado da história, né? Mais de 8.000! Teve memes muito legais, foi uma ideia que funcionou bastante no começo do anime, mas isso rapidamente se tornou um problema muito colossal, porque colocar a quantidade de energia que os personagens tinham em números só escancarou mais o quão absurdo foram a evolução dos personagens ao longo da história. Mano, vocês sabiam que no primeiro episódio de Dragon Ball Z, o Goku tinha 416 de poder de luta? E vocês sabiam que no episódio 95, ele tem 150 milhões de poder de luta? O cara ficou 300 mil vezes mais forte em um arco. A parte
complicada disso, cara, é que, querendo ou não, Dragon Ball é um anime com personagens muito fortes mesmo, né? Desde o clássico, por exemplo, a gente pode pegar o Mestre Kami, que não era lá um dos personagens mais absurdos de todos, mas o cara já tinha poder para destruir a lua com um dos ataques dele mais fortes. Isso era na época que o Goku não tinha nem, tipo, 400, 300 de poder de luta. Agora imagina o Goku com 150 milhões, sabe? O personagem é aparentemente perfeito em tudo. Ele é perfeito em velocidade, resistência, poder de luta, técnicas, então o que acaba virando o ponto principal de como a gente vai derrotar os inimigos? Nível de poder. Isso acaba virando não só o ponto central das lutas, como até mesmo o ponto central das transformações, por exemplo, do Goku. Vocês já perceberam que as transformações do Goku, elas têm como único propósito deixar ele mais forte? Não tem nenhuma técnica secreta incrível que ele desbloqueia quando ele se transforma, ou então ele não muda a forma de combate dele, ele só fica mais forte, sabe? Super Saiyajin 1, por exemplo, é literalmente uma técnica que ele usa e ele fica 50 vezes mais forte. É só você imaginar que, tipo, o Goku normal te dando um soco, ele te daria 50 de dano no Minecraft. O Goku no Super Saiyajin 1, ele te daria 2500 de dano com o mesmo soco. Eu poderia entrar no termo de que isso também influencia um pouco nos inimigos e tudo mais, mas acho que isso deixaria o vídeo um pouco grande demais. Porém, jovens, tendo falado sobre esses dois animes aqui, eu acho que a gente pode pensar a respeito disso e, por causa disso mesmo, eu acabei pensando e pesquisando um pouco sobre sistema de poder, cara. Eu realmente comecei a pensar sobre quais sistemas em anime shonen as pessoas acreditam que foram os melhores, sabe? Os que menos se perderam e mais chegaram ali em um pódio interessante. Vou deixar essa pergunta pra vocês, que estão assistindo aqui o vídeo agora. Qual sistema de poder você acha que é o mais interessante? E pra caso vocês queiram saber quais que são os meus sistemas de poder favoritos, eu diria que são os de One Piece, Jujutsu Kaisen e de Chainsaw Man. Que se fosse pra poder resumir bastante esses três sistemas de poder, eu diria que tem duas coisas neles que eu gosto bastante. O primeiro deles é que eles não têm energia como seu ponto principal da história, que eu acho que é uma coisa muito importante, eu acho que é uma das razões pelas quais esses outros dois que eu citei se perderam muito rápido, e o segundo deles é que o ponto principal desses sistemas é a criatividade dos poderes. O sistema de One Piece, por exemplo, eu não vou falar do sistema de Haki, que eu não acho muito legal não vou mentir, mas sim do sistema de Akuma no Mi, por exemplo. O sistema de poder de One Piece não tem uma quantidade de energia que define o poder dos personagens. Na verdade, não. As Akuma no Mi são literalmente frutas que dão poder. Tipo, Luffy foi lá, comeu uma mexerica e ganhou o poder de borracha. Agora, ele é feito de borracha. Então a única coisa que muda é a forma como ele luta. Quanto mais criativo ele for com o poder dele, melhor ele fica. Isso cria uma base muito interessante de estratégia para os poderes de One Piece, sabe? E é claro, a gente pode comparar isso com as transformações do Luffy, por exemplo. Lembra das transformações do Goku, que eu falei que só vão deixando ele mais forte? As do Luffy refletem muito mais um sistema de poder criativo. A segunda marcha do Luffy, por exemplo, que é feita para poder deixar ele mais rápido. A terceira marcha, que consegue alterar o tamanho e a quantidade de coisas que ele vai atingir no impacto de uma porrada. A quarta marcha, que literalmente faz ele virar uma mola gigante, onde ele usa os músculos dele, ele consegue usar o impacto de mola para dar ataques com mais capacidade. Cada transformação muda a forma como o Luffy luta, e isso cria vilões muito interessantes também, como Doflamingo ou Katakuri, por exemplo, que são personagens com poderes improváveis, que eles só são fortes por conta do quão criativos eles são com as suas próprias habilidades. Isso é mais ou menos a mesma ideia de Jujutsu Kaisen, que eu poderia me propor aqui a explicar Jujutsu Kaisen, mas esse vídeo aqui ele tem que ter 10 minutos e não 35 horas de duração. Tenta explicar pra mim como é que funciona o universo de Jujutsu Kaisen. No mínimo umas 3 formações científicas e uma faculdade, acho que vocês conseguem. E agora pra poder fechar, você paga pau de Chainsaw Man? Você paga pau sim. Porque dos 3 sistemas de poder, esse aqui é o meu favorito. Porque ele é muito simples, cara, e muito funcional apesar de ser simples. Nós sabemos que no mundo de Chainsaw, gente, de forma geral, nós temos os demônios. Eles são criaturas que são criadas pelo medo que as pessoas têm de uma certa coisa. Quanto maior o medo das pessoas for dessa coisa, mais fortes eles vão ser. É tipo você pensar que, sei lá, no Brasil, por exemplo, se tivesse um demônio do imposto de renda, ele ia ser muito forte. Não tem uma quantificação exata de quanto poder um personagem tem. Eu acho que Chainsaw tem algumas habilidades que são completamente malucas, cara, e que você mal consegue explicar como que elas funcionam. As habilidades são realmente feitas pela criatividade do autor em relação ao nome daquela criatura, sabe? O demônio da escuridão, ele vai ter poderes que são relacionados à escuridão, de forma geral. O Power, que é o demônio do sangue, vai ter poderes relacionados a sangue. Quanto mais forte esse demônio for, mais absurdos os poderes dele vão ser. Vou usar a Máquina como um exemplo. Ah, por que a Máquina, Link? Simples, porque ela é meu vilão favorito, ela é malvada e ela é gostosona. Opa!
Pelo menos pelo que a gente sabe, a Máquina seria o demônio do controle. Os poderes dela são todos relacionados a controlar pessoas. Então se a gente for pegar ela como um personagem que é bastante forte, a gente pode pegar um exemplo de poder dela como aquele pacto que ela tem com o primeiro-ministro do Japão, onde tipo, o cara é ministro e ele governa o Japão. Ou seja, as pessoas do Japão, em teoria, para a Máquina seriam propriedade dele. Fazendo um pacto com esse primeiro-ministro, então toda vez que ela sofre uma ferida mortal ou ela morre, isso é transferido para uma pessoa do Japão. No caso são 125 milhões de habitantes. Se uma pessoa quisesse matar a Máquina de uma forma normal, então, tipo com um tiro na cabeça, ela ia ter que matar a Máquina 125 milhões de vezes. Mas por conta do sistema de poder ser extremamente abrangente e ter estratégias, isso não necessariamente teve que acontecer, sabe? O Denji, pra poder derrotar a Máquina, não teve que ficar 125 milhões de vezes matando a Máquina ou ficar 1 milhão de vezes mais forte. Não, ele utilizou uma estratégia que foi capaz de quebrar essa grande habilidade. Porque com o mundo tendo habilidades tão abrangentes assim, a estratégia acaba prevalecendo. Eu gosto muito quando isso acontece. Não é porque seu personagem é o mais forte dos mais fortes de todos que ele vai sempre ganhar. Se não tiver uma estratégia boa, não tem como ganhar todas as lutas, né? Satoru Gojo. Mas enfim, acho que é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aí embaixo, beleza? Obrigado por ter assistido, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!